E aí, amigos, tudo bem? Antes do vídeo de hoje eu tenho um anúncio para vocês e eu peço que vocês compartilhem com todo mundo. Na segunda-feira, logo depois da conferência geral, no dia 5 de abril, nós vamos ter uma live especial. Nós tivemos o primeiro evento transmitido da onde o livro de Mórmon foi impresso, vocês viram, curtiram, comentaram, foi bem legal. E nós vamos ter agora um evento ao vivo, diretamente do Bosque Sagrado. Vai ser uma ocasião muito especial. Os missionários que servem nesse sítio histórico da igreja vão nos apresentar. Marca aí na agenda de vocês, deixa registrado que segunda-feira, às 6 horas, no horário do Brasil, se você mora em outro lugar, faz os cálculos aí, nós vamos transmitir. Vai ser uma oportunidade muito especial, estamos ansiosos para estar com vocês. E agora com vocês, vamos continuar então aprendendo mais sobre as histórias do profeta Joseph Smith. Olá, amigos. Eu sei que eu sempre falo que estou animado compartilhar essas histórias. Eu estou até mais animado hoje, porque eu amo a história da tradução do livro de Mórmon. Esse vídeo, esse tópico vai ser vários vídeos, não sei quantos, depende de o quanto que eu falo e quantas histórias que eu compartilho, porque tem muitas histórias. Então vamos lá. Então, foi em dezembro de 1827 que Joseph e Emma saíram da casa dos pais de Joseph. Dezembro é inverno, aí é bem possível que a casa parecia assim quando eles saíram. É bem provável que tinha neve e que era bem, bem frio. Muitos de vocês vão saber da história de esconder as placas num barril de feijão. E quando eu tenho visto essa história em vídeos, sempre está no verão, tem um sol bonito, não foi bem, talvez tinha sol, mas com certeza não era verão. Mas eles foram até a casa da família, dos pais de Emma e ficaram na casa deles por algumas semanas. Mas logo o pai de Emma deu uma casa e 13 acres, que seria 5 hectares, de uma fazendinha para Joseph e Emma. Depois Joseph começou a comprar a fazenda de Isaac Hale, o pai de Emma. No início de 1828, Joseph começou a traduzir. Eu sempre pensei que Joseph colocou Urim e Tumim no rosto de alguma forma, que ele vestiu o peitoral de alguma forma e de repente ele sabia traduzir. Não foi assim. Joseph não tinha a mínima ideia de onde começar. Urim e Tumim eram reveladores, mas não eram mágicos. E Joseph não sabia o que fazer. Ele começou colocando um papel em cima de uma placa, indo para lá e para cá com um lápis, e os caracteres se mostravam no papel ao
arriscar no papel. Joseph tentou descobrir um alfabeto, mas foi bem difícil para ele. E ele não sabia traduzir. Aos poucos ele foi aprendendo, mas foi muito devagar e Joseph não sabia se a tradução era correta. Foi muito, muito difícil. A primeira escriba era Emma. O segundo foi o irmão dela, Reuben, que seria Rubens em português. E ele escreveu um pouco. Mas foi bem difícil. Logo, Martin Harris veio. E ele tinha vindo uma vez junto com a esposa. E eu acho que não falei sobre isso ainda. A esposa de Martin Harris, Lucy, era o nome dela. Ela era a primeira de ganhar um testemunho das placas, da natureza sagrada delas. E ela pediu ao Joseph, eu quero ver as placas. Joseph falou que não podia mostrar e ela ficou brava. E desde aquele momento ela estava contra o trabalho e contra Martin, o marido dela, ter qualquer envolvimento com o trabalho. E ela ficou brava mesmo. Então, os dois vieram visitar e a Lucy olhou em cada canto da casa, olhou lá fora, derrubou tudo na casa e aí, quando não achou as placas, ela disse, você não tem nada. E ela foi embora brava, levando Martin junto com ela. Mas depois, aí eu esqueci de uma coisa. Quando Joseph e Emma vieram originalmente, em dezembro, Martin deu $50 para ajudar na viagem e para começar a vida lá em Harmony. Depois que Martin e Lucy voltaram para casa em Palmyra, Martin logo após veio sozinho, sem a esposa para fazer bagunça. E ele veio e ele começou a ser o escriba. Foi difícil para Emma, porque ela estava grávida com o primeiro filho deles, de Joseph e Emma. E Joseph começou a traduzir, mas foi muito difícil. Martin foi o escriba e bem cedo, bem no início de quando ele estava lá, Joseph pediu que Martin fosse a New York, Nova York. E eu acho que vocês sabem essa história mais ou menos. Mas, como sempre, tem detalhes. E os detalhes são muito importantes. Martin foi... ele teve 2 deveres. Primeiro, para descobrir se a tradução que Joseph teve feito foi correto. Eu sempre pensei que era para provar para o mundo que era correto. Que provar nada,
era para Joseph descobrir se fosse correto. O segundo motivo era para Martin achar alguém para completar a tradução, porque Joseph disse, eu não consigo. Então, ele foi falar com um amigo dele em Albany, que é perto de New York City, a cidade. O amigo dele disse que ele devia falar com Samuel Mitchell, porque Samuel era perito em línguas antigas do continente americano. Agora, nós sabemos que o livro de Mormon não foi escrito em línguas antigas americanas. E esse Samuel Mitchell olhou e ele disse, isso parece ser alguma forma de egípcio. Você deve falar com Charles Anton, Carlos ou Charles Anton. Então, Martin foi falar com ele. E mais uma vez, vocês sabem a história. Ele olhou nos caracteres, na tradução, e ele disse, parece que estão certos. Traz para mim e eu vou traduzir. Bem, foi isso, exatamente isso, que Joseph queria. Mas ele perguntou ao Martin, ou Charles, onde esse cara arrumou essas placas? Bem, vieram de um anjo. E desculpa, o Charles já tinha escrito um papel assinado afirmando que a tradução estava correta. Ele perguntou, eu pedi ao Martin, posso ver aquele papel que eu te dei, que eu assinei? Martin devolveu para ele e ele rasgou em pedacinhos e disse, não existem anjos. Traga as placas para mim e eu vou traduzir elas. E a Martin disse, bem, parte delas estão trancadas, estão seladas. E o Charles disse, não consigo ler um livro trancado, fechado, selado. Então, Martin voltou para Harmony, tendo falhado nos dois deveres. Ele não tinha o papel afirmando que a tradução era correta e ele não achou alguém para traduzir. Mas Martin estava lá com Charles Anton quando ele disse está correta a tradução. E isso afirmou para Martin que a tradução era correta. Agora, vamos olhar agora para segundo Nefe, porque, mais uma vez, tem detalhes aqui que são importantíssimos. Vamos começar no versículo 15. Mas eis que acontecerá que o Senhor Deus dirá àquele a quem entregar o livro, isso seria Joseph, toma essas palavras que não estão seladas e entrega-as a um outro, Martin Harris, para que ele as possa mostrar ao instruído, Charles Anton, dizendo,
Lê isso, suplico-te. E o instruído, Charles Anton, dirá, traze-me o livro para que eu o leia. E dirão isso por causa da glória do mundo e para obter lucro, e não para a glória de Deus. E o homem, Martin Harris, dirá, não posso trazer o livro porque está selado. O instruído então dirá, não o posso ler. Agora, isso se acha em Isaías, no Velho Testamento, também. 19. Acontecerá, portanto, que o Senhor Deus tornará a entregar o livro as suas palavras ao que não é instruído, Joseph Smith. E o homem que não é instruído dirá, não sou instruído. Agora, eu quero compartilhar que quando eu aprendi o que aconteceu de verdade lá em Nova York, depois disso eu estava lendo e eu li esse trecho. E pela primeira vez eu entendi a emoção com qual Joseph disse, não sou instruído. Deixo tentar comunicar o que eu aprendi. E eu vou falar isso como eu entendi com a emoção. Então, Martin voltou e disse, Joseph, não consegui achar alguém para traduzir. Vai ter que ser você. E eu vejo Joseph dizendo, mas Senhor, tu sabes que eu não estou conseguindo traduzir. Isso é muito difícil para mim. Eu não consigo. Eu não sou instruído. E eu entendi isso pela primeira vez, que Joseph estava arrasado. Ele teve essa instrução de Moroni para traduzir o livro, e ele fez todo o possível para achar alguém para traduzir. De jeito nenhum ele podia, porque ele não sabia essas línguas, e ele tentou com Urim Tumim, e nos olhos dele ele falhou. Então, vamos continuar lá na leitura. Versículo 20 agora. Isso é 2 Nefe 27. Então, lhe dirá o Senhor Deus, ele dirá a Joseph, os instruídos não as lerão, porque as rejeitaram. E eu posso fazer minha própria obra. Essa não é a obra deles. Não é sua obra, Joseph. Eu posso fazer minha própria obra. Lerás, portanto, as palavras que te darei. Eu nunca vi essas palavras antes. Então o Senhor disse, Joseph, não se preocupa. Eu consigo fazer minha própria obra. E eu vou fazer minha obra através de você. Então tu lerás as palavras que te darei. Eu nunca entendi isso. Daquele ponto para frente, Joseph não traduziu nada. O que foi que ele fez? Ele leu as palavras que o Senhor
deu. Eu nunca tinha visto isso. Eu já tinha lido isso, sei lá, 60, 70 vezes. E deixo continuar aqui. Não toques nas coisas que estão seladas, pois manifestá-las-ei no meu devido tempo. Pois mostrarei aos filhos dos homens que posso executar a minha própria obra. Então, Joseph começou a tradução. Antes de continuar, eu comecei a falar antes que quando Martin foi para Nova York, que ele estava buscando alguém que era perito em línguas perdidas do continente americano. Por quê? Bem, de onde vieram as placas? Do continente americano. Então, seria bem provável que o que estava escrito nas placas seria uma língua perdida americana. Nem Joseph nem Martin pensou em egípcio, reformado até. Então, nós aprendemos no final do livro de Mormon que foi escrito nessa língua. É por isso que Martin procurou alguém que era perito em línguas perdidas do continente americano. Então, Joseph começou a tradução com Martin como escriba. E vamos falar de como foi essa tradução. Primeiro, em Omni, no livro de Mormon, que eu vou falar sobre isso depois, mas Omni foi quase foi nas últimas páginas que Joseph traduziu. Eu vou explicar isso depois. Mas ele disse aqui, a Mosia tinha uma pedra grande e que trouxeram para Mosia essa pedra grande que teve palavras escritas. E ele interpretou pelo dom e poder de Deus. Mais uma vez, quase as últimas palavras que Joseph traduziu. Quando Joseph foi perguntado durante o resto da vida, Joseph, como você fez a tradução? Ele sempre deu a mesma resposta. Foi pelo dom e poder de Deus. Não querendo tomar nenhum crédito por ele mesmo. Ele sabia que não podia traduzir. Aliás, uma vez, isso é muito depois, anos em frente, Joseph e Hiram amavam um ao outro mais do que era normal entre irmãos. Mas uma vez, numa reunião pública, Hiram perguntou ao Joseph, você pode compartilhar conosco como você fez a tradução? Joseph disse, foi pelo dom e poder de Deus. Algumas coisas não é devido, não se devemos conhecer tudo sobre isso. Então ele nunca falou, mas
várias outras pessoas falaram que viram Joseph enquanto estavam traduzindo. E eles disseram, deram vários relatos. Os historiadores têm descoberto que no início ele usava Urim Tumim. Agora, eu sempre pensava que Urim Tumim eram como esses óculos que eu estou usando, que Joseph colocava os óculos e, de alguma forma, olhava para os caracteres e traduzia eles. Aparentemente não foi assim. Em vez de olhar através dos olhos para as placas, o Joseph olhava para Urim Tumim, que ele descreveu que eram duas pedras, e ele olhava para elas. As palavras estavam escritas em inglês, no Urim Tumim, nas pedras. Lembra bem o que o Senhor falou para Joseph: tu lerás as palavras que eu te darei. Então, foi difícil às vezes o Joseph olhando para o Urim Tumim, porque tinha muita luz. Então, o que ele fazia? Se você tiver o celular e está no sol, tem que fazer algo para escurecer um pouco para poder ver o celular. A mesma coisa. Joseph, para poder ler melhor, colocou Urim Tumim num chapéu e para ter escuridão, para que as palavras ficassem mais iluminadas. Então, várias pessoas perguntaram: o que, tem um chapéu mágico? Não, era só para ter mais escuridão, para poder ler as letras. Uma vez um pintor, que era membro da igreja, alguém perguntou a ele por que ele não tinha pintado uma figura de Joseph traduzindo, olhando no chapéu. E ele respondeu: bem, eu tentei várias vezes, mas parecia cada vez que ele estava vomitando no chapéu. Então, ele disse que ele não conseguia pintar de alguma forma que seria uma coisa espiritual e não vomitando. Tem várias pessoas que deram relatos que eles viram isso. Agora, mais tarde, pessoas que falaram que Joseph parou de usar Urim Tumim e começou a usar uma pedra vidente que ele tinha achado antes. Ele disse para algumas pessoas que a pedra era mais fácil de ler em vez de duas pedras, que uma pedra só era mais fácil. Os historiadores falam que no final da tradução do livro de Mórmon, ele usava nenhum dos dois, era revelação direto, que ele tinha aprendido como receber revelação do Senhor e não precisava de um instrumento para ajudar. Agora,
Para nós, agora em 2021, nós pensamos que olhar em pedras ou uma pedra vidente, nós achamos isso estranho. Mas isso está escrito no Velho Testamento, no livro de Mórmon. Aí, o Senhor tem usado objetos para ajudar pessoas a receber revelação. Ele deu para Leí o quê? A liahona. Ele deu para Mosias, no livro de Mórmon, uma pedra vidente. Tem pedras videntes no Velho Testamento. O Velho Testamento fala sobre Urim e Tumim. Desculpe, eu falei pedra vidente. Não fala isso. No livro de Mórmon fala intérpretes, que Mosias usou. Então, o Senhor tem usado esses objetos por toda a humanidade. É só que nós pensamos que é um pouquinho esquisito nesses dias. Mas sempre foi assim. E Joseph começou necessitando esses instrumentos para ajudá-lo a aprender a receber revelação. E depois, no final do livro de Mórmon, não precisava de nenhum deles. Então, nós pensamos, como eu acabei de falar, que usar uma pedra para ver palavras que mudam de vez em quando, como o Joseph usou, nós achamos isso bem estranho. Bem, eu estou mostrando o meu celular. E o que meu celular tem? Tem um monte de palavras. E as palavras mudam de vez em quando. Eu estou mostrando aqui as minhas escrituras e elas mudam. E então, se alguém, sei lá, até 30 anos atrás, mas com certeza 3.000 anos atrás, se alguém viesse visse um celular assim, com um monte de palavras, isso seria mágico para eles. Bem, se Apple ou sei lá quem, se puder fazer um celular assim, você não acha que Deus poderia escrever palavras numa pedra ou em 2 pedras? Com certeza eu acho que ele pode. A propósito, uma vez Martin queria ver se Joseph realmente estava usando essa pedra vidente. Ele achou uma pedra que parecia mais ou menos com a pedra de Joseph. E ele trocou as pedras. E Joseph começou a traduzir de novo e não conseguia ver nada. Ou traduzia bem, não podia ver nenhuma palavra. E Martin confessou e disse, eu queria saber. Mas voltando para 2 Nefe 27, isso me emocionou tanto que Joseph disse, Senhor, eu não consigo. E o Senhor disse,
eu posso fazer minha própria obra. Quase que parece que o Senhor estava dizendo, eu escolhi Joseph de propósito, porque eu não quero que alguém pense que alguma pessoa bem estudada, que foi ele que fez isso. Eu posso fazer minha própria obra. E eu vou usar um instrumento, Joseph, que está tão óbvio que ele nunca conseguiria fazer uma coisa dessa. Eu amo o ensinamento que achamos em 2 Nef 27. Ok, vamos voltar para a história de novo. Se lembra, vocês conhecem essa história. Martin estava escrevendo, Joseph traduzindo, e Martin ficou tão impressionado. Ele disse, Joseph, isso é legal demais. Eu quero provar para minha esposa que você é um revelador, um vidente. Joseph, eu quero levar esse manuscrito e mostrar para ela. E Joseph disse, eu vou perguntar, vocês sabem, a resposta foi não. Perguntou a segunda vez, Joseph perguntou a segunda vez, não. A terceira vez, o Senhor disse, já falei não 2 vezes, mas se quiser pode. Mas Martin tem que fazer um convênio sagrado comigo, que ele vai mostrar para apenas 5 pessoas. A esposa, os pais dele, o irmão e a cunhada. E vamos pausar a história porque eu quero falar sobre o irmão dele. O irmão dele se chamou Emer, ou Emer, em inglês. Emer se batizou na igreja, ficou fiel a vida inteira. Ele fez uma missão, começou com outro companheiro, mas o outro foi com um outro até. E Emer e Martin ficaram companheiros. Eles batizaram mais ou menos 100 pessoas. Uma das famílias, o sobrenome era Oaks, O-A-K-S. Então, o tataraneto da família Oaks é Dallin H. Oaks, Dallin H. Oaks, que está na primeira presidência. Agora, o nome do presidente Oaks é Dallin H. Oaks. O H é para Harris. No lado da mãe, ele é o presidente Oaks, é o tataraneto de Emer Harris. Então, Emer Harris, o tataravô do Dallin Oaks, Dallin Harris Oaks, o tataraneto no lado da mãe, batizou o tataraneto no lado do pai do presidente Oaks. Uma história bem legal, eu amo isso. Mas Martin foi com a promessa, o convênio de mostrar para apenas 5 pessoas. E mostrou para apenas 5. E mais um. E mais um outro. E acabou
mostrando para várias pessoas. E ele quebrou o convênio e vocês sabem disso. Acabou perdendo o manuscrito. É uma história muito triste. Martin Harris saiu com o manuscrito no dia 14 de junho de 1828. Então, eles tinham traduzido uma boa parte. Vamos falar sobre as 116 páginas. 116 páginas escritas e eles usavam um papel bem comprido. E os historiadores dizem que não foi 116 páginas das páginas que temos hoje. Provavelmente foi muito mais do que isso. Mas ele saiu no dia 14, sabemos disso, porque no próximo dia, dia 15 de junho, a Emma deu à luz a um filho, que viveu apenas 1 hora, mais ou menos, e faleceu. A Emma ficou muito doente, ela quase morreu. E Joseph estava cuidando dela, e Emma, aos poucos, foi fortalecendo, e ela começou a sentir algo está errado com Martin e aquele manuscrito. Joseph, você tem que ir para Palmyra, porque algo está errado. Você tem que ir já. E Joseph disse, eu não vou para lugar nenhum. Eu vou ficar contigo, meu bem. E ele ficou com ela. Finalmente, depois de 2 semanas, ela tinha melhorado bastante. A mãe não podia ajudar a Emma porque a irmã da Emma tinha dado à luz a um filho da irmã dela. E Emma disse, agora a minha irmã está forte, o nenê dela está forte, a minha mãe não precisa cuidar mais deles, ela pode cuidar de mim. E Joseph, você tem que ir para Palmyra, algo está errado. Então Joseph foi de carruagem ou diligência, e ele quase nem comeu nem dormiu na viagem de provavelmente 3 dias. O homem que estava na diligência ficou preocupado com Joseph, porque ele estava tão arrasado e, obviamente, ele não estava bem. Então, a diligência começou a virar à esquerda e Palmyra estava no norte. Então, Joseph saiu e esse homem, que Joseph nunca sabia quem era, saiu junto com ele e andou com ele porque ele ficou preocupado que talvez Joseph ia dormir e, sei lá, um animal selvagem ia matar ele. Então, ele andou junto com Joseph até Joseph chegar em casa. Nunca mais viu ele. Quem foi, não sabemos. Mas ele chegou em casa durante a noite. Logo de madrugada, alguém foi chamar Martin para vir tomar de jejum com a família. Martin disse que vinha.
Então eles acordaram de manhã, a família Smith, e prepararam o café da manhã, e Martin não veio. E eles esperaram. Depois de meio-dia, finalmente ele chegou, mas não entrou na casa, sentou na cerca, ao lado de fora da casa, e sentou lá por algum tempo. Finalmente ele entrou, eles sentaram para tomar a refeição. Martin pegou os talheres e deixou cair na mesa, e ele disse: eu perdi minha alma, o transcrito está perdido. E Joseph disse: não é possível, Martin, você tem que voltar e olhar de novo. E ele disse: não adianta, já rasguei os travesseiros, a cama, eu olhei em cada canto muitas vezes. Está perdido. Joseph disse: é minha culpa. Eu nunca deveria ter tentado Deus como eu fiz. Nenhuma vez ele culpou Martin. Eu fico tão impressionado com isso. Mas Joseph andou para lá e para cá na casa o dia inteiro. Finalmente, ao anoitecer, a Lucy escreveu depois: finalmente, eu convenci Joseph a tomar um chá de limão e ele tomou. Joseph foi dormir, acordou de manhã. Lembra que ele chegou durante a noite, na noite anterior. Ele dormiu, levantou de manhã e começou a viagem de 5 dias a pé. Quando ele saiu, ele disse: eu não posso contar isso para Emma. Eu temo que isso vai matar ela. Vamos parar por aqui, que nota triste para parar. Mas vamos parar por aqui. Esse tópico vamos, sei lá, provavelmente vai ser 3 ou 4 vídeos sobre a tradução. Obrigado por assistirem. Até mais.